Bom, boa tarde a todos, né? Nossos profissionais técnicos de enfermagem. Então, seguindo com a videoaula aí, mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês consigam compreender bem. Dessa vez vai ser de uma forma um pouco mais didática, né? E um pouco mais discursiva. Então, mas vamos lá. Seguindo com as aulas de anatomia humana, conforme vocês visualizam aí no material que eu já enviei para vocês, vocês podem estar seguindo esse material que eu enviei para vocês, vai ser o mesmo material que eu vou estar ministrando a aula aqui, certo? Então, primeiro, né, a aplicação da aula, então tá aí com vocês. Então, a gente vai falar hoje sobre o sistema reprodutor masculino e feminino, né? Então, uma aula bem gostosa de se debater. Até se vocês tiverem dúvidas, como eu falei para vocês, mandem pelo WhatsApp, né? Então, da líder de vocês, ela vai estar me repassando as dúvidas e eu vou estar prontamente já respondendo as dúvidas de vocês também via WhatsApp para a líder de vocês, tá? Então, a aplicação do sistema reprodutor masculino e feminino, certo? Na prática, para o técnico de enfermagem, a gente vai falar um pouco, órgãos e sistemas que compõem esse sistema reprodutor masculino e feminino, as principais funções desses órgãos, não é? A fisiologia, o funcionamento desses órgãos, certo? E alguns exercícios de fixação também. Então, conforme está no material de vocês, aqui é um útero, né? Aqui é o sistema reprodutor feminino, aqui é o sistema reprodutor masculino, útero, ovário e trompas aqui. Aqui nós temos uma figurinha de um espermatozoide e de um óvulo que simboliza o sistema reprodutor masculino e feminino. Bom, então tem 4 perguntinhas para vocês também responderem, né? Essas perguntas também eu gostaria que vocês fizessem no caderno, responderem, são perguntas de fixação. Provavelmente são perguntas que irão compor a prova de vocês também, que será dada, né? Como na aula passada foi enviadas as perguntas para vocês também, certo? Então, nessas perguntas qual que é a função do sistema reprodutor, qual que é a função desses dois sistemas, né? Então, cite os principais órgãos, vocês vão falar os órgãos que compõem esse sistema reprodutor masculino e feminino, e o funcionamento de cada órgão. Você vai falar, o útero serve para isso, a próstata serve para isso no masculino, as trompas servem para isso, o ovário serve para isso. Então, vocês vão responder a função de cada órgão e a função deles, né? Então, como que vocês podem atuar em cima do sistema reprodutor masculino e feminino, as orientações que vocês vão dar lá no posto de saúde de vocês, quando vocês estiverem trabalhando, né? Vai vir a vocês, né, esse grupo para vocês estarem fazendo as orientações corretas, não é? Então, quais orientações vocês poderiam estar dando lá na unidade de saúde de vocês e algumas doenças que acometem esse sistema reprodutor, tanto masculino quanto feminino. Vocês vão estar citando também nesses exercícios de fixação, né? Então vamos lá, vamos fazer uma introdução aqui, né, que eu coloquei para vocês. O sistema também é chamado de sistema genital, esse sistema reprodutor masculino e feminino. Ele também é conhecido como sistema genital, certo? Nesse sistema são encontradas estruturas que elas produzem os gametas, tanto masculino quanto feminino. Qual que é a principal função desse sistema? É produzir os gametas, não é? Então, todo mês, a mulher, um ato muito lindo que eu acho, ela se prepara para ter uma gestação, certo? Então, ela produz um gameta chamado, ela produz um gameta, né? Como o homem também produz o seu gameta, a mulher chamado de ovócito, né? Então, esse gameta, esse óvulo, o ovócito, que a mulher produz todo mês, se prepara, ele aguarda para ser fecundado, como eu vou explicar para vocês aqui, certo? Mas eu só estou dando uma introdução.
E o gameta, esse é o gameta feminino. E o gameta masculino, chamado de espermatozoide, entra em contato, não é, com o gameta feminino e ele fecunda esse gameta, certo? Então, esse é o papel do sistema reprodutor. É essa reprodução do ser humano, certo? Essa gestação. Se o gameta feminino não for fecundado, o óvulo não for fecundado, o que que acontece? Ele fixa na parede do útero, não é? E a parede do útero ela se escama, a chamada menstruação, e que eu vou explicar mais para frente. Mas todo mês, num ato lindo, esse ciclo geralmente dura 28 dias na mulher, não é? Ela se prepara para ter uma gestação. É como fala aqui, ó. Então, é o órgão, né, o feminino que é gerado o bebê. Além disso, o sistema reprodutor da mulher é diferente do sistema reprodutor do homem, né? É isso que nós vamos ver também. Aqui eu coloquei também uma representação do sistema reprodutor humano. Esse é o feminino e esse, como a gente pode estar vendo aqui, é o masculino. Bom, nós vamos começar pelo masculino então, né? Pelos homens aí. Então, no sistema reprodutor masculino, ele é composto pelo quê? Pela vesícula seminal, pela bexiga, pela próstata, né? Pelo osso púbico, pelos ductos diferentes, né? Pelo pênis, pela uretra, pelo epidídimo, pelo testículo e pelo saco escrotal. Esses são os principais órgãos, né, do sistema reprodutor masculino. E é o que eu vou falar um pouco desse sistema reprodutor masculino. Por exemplo, falando de uma forma resumida, a vesícula. Qual que é o papel da vesícula? Produzir, né, o chamado sêmen. Eu sempre brinco que o espermatozoide, quando ele é produzido aqui nos testículos, né, que fica dentro do saco escrotal, protegido pelo saco escrotal, o espermatozoide ele precisa de um escorregadorzinho para ele chegar no seu destino final, não é? Passando pelos ductos, pelo pênis, pela uretra. Então, esse escorregadorzinho é esse líquido chamado de sêmen, que na hora da ejaculação, ele ajuda o trajeto do espermatozoide, certo? Então, cada órgão aqui tem a sua função de produção, né, e do gameta masculino, que é o espermatozoide, até a chamada ejaculação, o processo final no qual o espermatozoide entrará em contato no ato sexual, não é, com a mulher, e se, né, for possível, ele fecundará o gameta feminino chamado de óvulo. Mas aqui são o sistema reprodutor masculino composto pelos seus órgãos, né? Então vamos lá, no sistema reprodutor masculino existem órgãos internos e órgãos externos, né? Há duas estruturas geralmente, o pênis, né, e o saco escrotal, como é de conhecimento. Então o pênis geralmente é um órgão musculoso, certo? Então o sangue, né? Então o pênis, qual que é o funcionamento do pênis? Ele é um músculo. E toda vez que ele é estimulado, o nosso organismo, o que que ele faz? Ele bombeia esse sangue, né, para a região do pênis, e esse músculo, como a gente sabe, né, ele fica em estado de uma relação sexual, não é? Então, é uma estrutura que muscular, é uma estrutura que ela é irrigada pelo sangue, né, esses músculos, e esse músculo, quando estimulado, né, a gente já sabe o resultado, não é? O saco escrotal. O saco escrotal, para que ele serve? No saco escrotal, né, está localizado o quê? Os testículos do homem. Então, o que acontece, gente? O saco escrotal é uma bolsa que ela serve para
proteger esse testículo, certo? Para a proteção do testículo. O que é interessante aqui, ó, vocês sabiam, essa é uma curiosidade, que no saco escrotal a temperatura é cerca de 2 graus abaixo da temperatura do corpo. As coisas no sistema, né, no nosso corpo humano, na nossa anatomia, na nossa fisiologia, ela é tudo muito sincronizada. O que acontece? Alguns estudiosos falam que a temperatura do saco escrotal ela é menor, por quê? Porque os testículos é como se fosse um ovo, certo? Então, se tivesse uma temperatura alta, esses ovos, o que aconteceria com os ovos? Ele cozinharia esses ovos, ele gorava esses ovos, certo? Então, é por isso que o saco escrotal ele tem uma temperatura mais baixa que a do corpo, para manter esses ovos sem cozinhar, sem gorar. Então, com a temperatura alta, com certeza iria influenciar, certo? Na produção de espermatozoide. O espermatozoide sairia gorado, né? Na linguagem popular, como a gente fala. Então, por isso a importância e a perfeição do saco escrotal ser 2 graus a menos do que o corpo, para não cozinhar no palavreado popular, para não cozinhar os ovos do homem. Escutou, homens aí, ó? Então, também nós temos, então, alguns órgãos do sistema reprodutor masculino, que são os testículos, o epidídimo, o ducto diferente, ducto ejaculatório, a uretra, além de glândulas, algumas glândulas que são acessórias a esse sistema reprodutor, certo? Então, os testículos, nós vamos falar aí dos testículos, estava falando do saco escrotal, agora vamos falar do testículo, né? Então, o testículo, né, é a gônada masculina, onde é formado o papel do testículo é o quê? Formar os espermatozoides. Esse é o papel do testículo. Eles são, então, esses gametas, né, produzidos ali nos testículos, então eles têm um papel de fecundação, certo? De reprodução. Também os testículos, né? O homem geralmente apresenta normalmente 2 testículos, não é? E o papel do testículo é tanto produzir espermatozoide, também produz, não é? A testosterona, que é esse hormônio masculino, certo? Então também ele ajuda na produção de testosterona. O que faz a testosterona? Geralmente esse hormônio dá essa característica masculina, de pelos, barba, certo? Goela. Então, essa parte aqui, né, que nós chamamos popularmente de goela, que aparece que é o pomo, né, no homem, são as características que diferenciam o homem da mulher, certo? Então, influenciada diretamente por esse hormônio chamado de testosterona. Então, o epidídimo, que é um local acima do testículo, serve, então ele serve o quê? Para maturação desse gameta, ele vai se maturar no epidídimo, certo? E adquirir essa mobilidade. O ducto deferente e ejaculatório, ele é um vaso, né, que faz parte desse epidídimo. Ele encontra-se o ducto vesical seminal. O que acontece esse ducto diferente e ejaculatório? É ali que o espermatozoide se encontra com o sêmen, certo? Então, toda vez que o homem vai ter uma ejaculação, a ejaculação dele é sêmen juntamente do espermatozoide, certo? Só que o trajeto do espermatozoide, ele é o que? Produzido ali no testículo, certo? Do testículo ele é maturado no epidídimo, do epidídimo ele tem o trajeto, encontra-se com o sêmen pelo ducto diferente, ou chamado de ducto ejaculatório. É como eu expliquei no começo, de uma forma simples para vocês. O trajeto do espermatozoide ele seria muito mais devagar se não existisse o chamado sêmen. Então, nesse
nesse ducto diferente, os dois se encontram. O que que acontece? Quando se encontram, é como se o espermatozoide ele entrasse num escorregador, certo? Esse escorregador, ele vai impulsionar esse espermatozoide para a ejaculação. Então, o papel do ducto diferente ou ejaculatório, certo? É fazer o quê? É o encontro do espermatozoide com o sêmen para que haja, né, esse impulso. É por isso que aqui nesse ducto deferente ejaculatório é realizada aquela famosa cirurgia, como vocês já ouviram falar, ou procedimento, como muitos conhecem, de o que? Vasectomia no homem. Eles cortam ali o ducto, certo? Impedindo que o espermatozoide chegue no seu trajeto final. Então, geralmente, o homem vai continuar tendo ejaculação, a próstata vai continuar produzindo esse sêmen, certo? Mas o sêmen, ele vai chegar ao destino final, sem espermatozoide. Então, esse é o papel, e depois eu vou mostrar para vocês ali, da cirurgia de vasectomia. É que o quê? É que o homem continua. Tem muita gente que pergunta assim, professor, mas o homem fica estéril? Mas acontece alguma coisa com essa cirurgia? Não. Por quê? Porque o homem continua ejaculando, continua tendo prazer, tudo normal. A única coisa que acontece é que, cortado esses ductos, né? Então, o sêmen chegará ao seu destino final, né, a ejaculação, mas não estará provido do espermatozoide. Não se encontrará com o espermatozoide nesse ducto aqui. E a uretra, né, que percorre todo o pênis ali. Então, significa que dali sai o sêmen e a urina. Isso que é importante também, sai o sêmen e a urina, né? A mulher, o sistema reprodutor feminino, como eu vou falar para vocês, é diferente do homem. Por quê? Porque no sistema reprodutor feminino, a mulher tem dois orifícios, que é o orifício vindo do útero, certo? E o orifício vindo do sistema urinário, da bexiga, que é a chamada uretra, também, certo? Então, o que que acontece? O homem, ele tem a sua ejaculação e, né, ao mesmo tempo, a excreção da urina pelo mesmo canal, chamado de uretra, né? Então, a uretra tem um papel duplo no homem, enquanto na mulher ela tem um papel só, certo? Então, aqui são glândulas acessórias também, que compõem o sistema reprodutor masculino, certo? Vesículas seminais, foram cerca de 60% elas formam do sêmen, essas vesículas, né? E essa secreção destaca-se pela presença, o que, gente? De frutose, que garante a energia para o espermatozoide. Então, o espermatozoide, quando se encontra com o sêmen, ele também recebe um impulso, uma energia, né? Que vem ali junto do sêmen, né, produzida aí nas vesículas seminais. A próstata, então essa próstata tão falada, que a gente vai falar também do Novembro Azul um pouquinho, dessas campanhas que tem nessa glândula acessória do sistema reprodutor masculino, mas o papel da próstata é o quê? Ela é rica em produção de secreção de enzimas, certo? E o papel da próstata, né, ela serve para produzir esse sêmen que vai o quê? Que além de ajudar o espermatozoide, vai nutrir também esse espermatozoide para que o espermatozoide consiga chegar ao seu destino final. Então, o papel da próstata é produzir o sêmen, esse sêmen também vai ajudar a nutrir esse espermatozoide, além de impulsionar esse espermatozoide ao seu destino final. Então, ela é rica na produção, nutre como? Através dessas enzimas, né, anticoagulantes também. Certo? E as glândulas bulbouretrais produzem uma secreção limpa na uretra antes da ejaculação. Essas glândulas aqui, bulbouretrais, é como se ela estivesse limpando todo o canal da uretra, produzindo uma secreção que vai limpar todo o canal da uretra para que
para que o espermatozoide ele esteja um destino estéril. Olha a perfeição do sistema reprodutor. Por que tem que limpar, professor? Porque lembra que eu falei para vocês que a uretra também é responsável, faz parte também do sistema urinário? Então toda vez que o homem, né, ele faz xixi, ele tem antes ou durante o dia, o que acontece? A urina, ela é contaminada. A urina serve para quê para o nosso organismo? A urina serve para excretar, por isso que chama-se sistema excretor, para excretar as bactérias, tudo aquilo que foi filtrado no nosso organismo, né? As impurezas e não presta, a gente excreta através da urina, e isso vocês vão ter lá no sistema urinário. Qual que é o trajeto dessa urina no homem? É na uretra? Então, a nossa uretra, olha a perfeição, ficaria como se tivesse contaminada. E aí o espermatozoide, no seu trajeto junto do sêmen na ejaculação, passaria por aquele canal e automaticamente também seria contaminado pelas impurezas. Então, um papel importantíssimo dessa glândula bulbouretrais, ela produz uma secreção que ela vai limpando essa uretra. Ela vai limpando o trajeto para o espermatozoide chegar no seu destino final com um trajeto estéril, limpo, certo? Então ela tem um papel importantíssimo antes da ejaculação, certo? A próstata, só para falar um pouco mais da próstata aqui, da importância, né? Então ela é uma glândula do sistema reprodutor masculino, localizada na frente. Eu vou mostrar para vocês a localização dela, do reto e abaixo da bexiga. Ela é responsável por esse líquido seminal, né, o chamado sêmen, como eu falei. Mas aqui é importante vocês saberem também, que também ela serve para nutrir o espermatozoide. Essa glândula pesa cerca de 20 gramas, né? Então ela é bem pequenininha, 20 gramas, é como se fosse um ovinho de codorna, a gente costuma falar, não é? No entanto, com o avançar da idade, a partir dos 40 anos de idade, né, ela pode apresentar um aumento no tamanho dessa próstata, né? Então, esse aumento normal, benigno, que o médico chama do tamanho, né? Toda vez que o que acontece? O exame de toque retal, como que acontece? Isso a gente só para dar. Essa próstata, conforme os anos, ela pode sim aumentar de tamanho. Só que ela tem que ter um aumento, geralmente, benigno, que não vá ser maléfico, que não vá prejudicar, então, o ser humano, né, o homem. Geralmente, o médico, hoje em dia qualquer médico pode fazer exame de próstata, tá, gente? Então, na rede pública já está autorizado para os clínicos gerais também se sentirem confortáveis fazer esse exame de próstata. Ele faz o quê? Ele faz a introdução, né, do dedo no orifício do ânus e ele vai o quê? Ele vai palpar essa próstata, ele vai circular esta próstata, né, para ver se há um edema muito grande dessa próstata. Sinal de edema, de aumento muito grande, é sinal de alerta para os médicos. Opa, se essa próstata está edemaciada, com um aumento muito grande, pode ser o quê? Pode ser que ela esteja com uma inflamação, né? E essa inflamação, se ela não tratada, ela pode virar sim um câncer de próstata. Então é por isso a importância desse exame de toque, né, retal, que é um exame complementar ao PSA, o exame de sangue. Então uma das orientações de vocês, importantíssimo, está lá na unidade de saúde, o homem chega lá, né, solicitando que ele quer fazer o exame de PSA prostático, que é o exame que mede a infecção no homem, esse exame de sangue, coletado sangue, certo? Você também vai orientar que o homem faça, complementar a esse exame, o exame de toque retal também, gente. É uma das orientações importantíssimas de vocês. Um vai complementar o outro. Por quê? Porque no exame PSA, ele não aparece que a próstata
está edemaciada, aumentou de tamanho, como fala aqui, ó, né, das suas 20 gramas. Então, o médico só vai conseguir, né, verificar esse aumento da próstata através do exame de toque retal, podendo ser feito pelo urologista, né, que é o indicado, mas hoje em dia também pelo clínico geral. E aqui a gente vai falar sobre esse problema que é o câncer de próstata, que é um dos principais objetivos hoje dessa campanha do Novembro Azul, né? Então chega no mês de novembro, vocês verificam lá que é o Novembro Azul, pinta-se a cidade, pinta a escola, pinta tudo que é lugar, né? Com o papel do quê? De conscientizar o homem, né? Porque o homem geralmente é um pouco mais relaxado do que a mulher. A mulher se cuida mais. A mulher, se vocês trabalharem numa unidade de saúde, vocês vão ver que a presença de mulher é muito maior do que a do homem dentro dessa unidade de saúde. Então o homem ele precisa ser incentivado um pouco, e esse é o papel desse Novembro Azul, para que ele venha se preocupar, né, com o que? Principalmente a conscientização do câncer de próstata, que é um dos cânceres que mais matam o homem, ainda no Brasil, e que pode ser prevenido, certo? Mas a gente falando aí do câncer de próstata do Novembro Azul é outra orientação importante de vocês. Mas não é só em novembro. Essa consciência o homem tem que ter o ano todo. Ele tem que se cuidar o ano todo. A unidade de saúde vai estar aberta o ano todo. Não precisa só em novembro ele fazer os exames de prevenção. Isso é uma orientação que vocês devem ter o ano todo com os homens, né? Entrou lá na unidade de vocês, tem essa faixa etária, esse que está dentro do grupo de risco, tem uma orientação importante. Então está aqui, ó. Então, o desenvolvimento da doença do câncer ele é lento, então ele é assintomático, o homem não tem sintomas quase. Então só nos casos quando está mais grave, que é quando o homem começa a desenvolver os sintomas que eu vou falar para vocês aqui. Mas o início do câncer, ele é assintomático geralmente. E graças a Deus que ele é um pouco lento também, né? Porque se ele fosse um pouco mais rápido de desenvolvimento, muito mais homens morreriam de câncer, geralmente de próstata. Então essa doença afeta a próstata, esse câncer, não é? É uma glândula presente no indivíduo do sexo masculino, né? Então a maior prevalência do mundo, cerca de 15% dos homens apresentarão, não é, esse tipo de câncer. E acomete principalmente homens acima de 65 anos. Então, é uma faixa etária bem, né, bem grande. 15% do homem, a Organização Mundial de Saúde estima que eles vão ter sintomas ou desenvolver o câncer de próstata. Então, olha a importância de vocês estarem orientando, né, o homem sobre a prevenção do câncer de próstata. Olha aqui, ó. Então, isso aqui é uma imagem ilustrativa, certo? Aqui está a bexiga. Então, esse aqui é o sistema reprodutor masculino também. E vocês podem perceber que a próstata, ela se localiza aqui, ó, encostada, geralmente na bexiga,